ao Novo Horizontino, tentou então o Vitória a sua contratação. De acordo aqui, foram dias de negociação, mas o Clube Paulista não teve interesse em ceder o atleta. Jogador muito bom, não é de hoje que tem especulação dele em times da Série A. Se não tiver enganado, o Curitiba e o Remo também ficaram de olho nele. Eu lembro dele desde a época da Portuguesa, 2024 e tudo mais. Já vinha de boas campanhas no Paulistão. Chegou na Série B do ano passado para o Novo Horizontino, na verdade 2024 e 2025, sempre como titular, sempre ajudando o Novo Horizontino a terminar, sempre fica em quinto, sexto, sétimo na Série B e vem se destacando, obviamente, também no Campeonato Paulista contra times mais fortes, Nesse ano aqui, então, 10 jogos, tá aqui, muito mais pelo lado esquerdo, realmente um atleta que avança bastante por esse setor e tem ajudado bastante, nesses últimos anos aí, o Novo Horizontino, que já era para estar na Série A, sem dúvidas, e o Patrick aí com 26 anos de idade, sem dúvida seria uma boa opção. Não tive informações de valores, tá? Eu lembro que já teve especulação aí do Patrick, mas nunca falou, é 10 milhões de reais, é 5, é 3, 2, não sabemos ao certo. O contrato dele também não está perto do fim, vai até dezembro de 2027. Eu acho que se fosse uma opção, para comprar ele agora com um valor mais baixo, 3 milhões, 4, igual eu falei aqui no início do vídeo, talvez valeria a pena, ou, obviamente, o Novo Horizontino não liberando ele, é porque enxerga, que não vai conseguir repor a altura com a saída do jogador, e obviamente perdeu o jogador que pode ajudar muito o time a subir para a Série A do Campeonato Brasileiro. E eu separei aqui também outras opções de defensores, tá? Aqui para trazer no vídeo, como por exemplo o próprio Tuller e o Ricardo Graça, tá? O Tuller teve especulação também no Vitória de que ele poderia rescindir o contrato lá no Japão. Não foi o que aconteceu. Pelo que eu vi aqui, ele tem contrato, renovou, com o Vissel Kobe até o fim da atual temporada de 2026, Então, não é viável imaginar ele chegar agora no Vitória nessa próxima janela. Já está fechado agora desde o dia 27 de março, só reabre no final de junho para julho na Copa do Mundo. O Tuller, eu acho que teria essas mesmas características do Patrick, jogador zagueiro pelo lado esquerdo, bastante ofensivo, infelizmente não rescindiu o contrato e não vai ficar à disposição no mercado. O Ricardo Graça eu acho que é um outro jogador que poderia fazer algo similar. Também vinha de boa fase lá no futebol japonês da primeira divisão, ficou 3 anos por lá na primeira divisão e ano passado jogou a segunda, pelo mesmo clube dele, que acabou sendo rebaixado. Então tem essa questão, mas ainda assim eu acho que ele poderia ser um bom reserva na Série A. Acho o Patrick melhor, vive uma fase melhor, mas o Ricardo Graça também estando livre, ou seja, ele pode chegar agora no início do mês de abril, pode chegar em maio, não precisa esperar a janela abrir. Então esse daqui é um ponto positivo no reforço, o Ricardo Graça. E eu ficaria de olho, acho que é um jogador inclusive canhoto, tem essas mesmas características igual do Tuller e do Patrick. Eu acho que poderia agregar bastante no setor defensivo. Aqui no Brasil ele jogou no Vasco, quando ele foi revelado em 2021 até ser vendido. Ele fez uma boa reta final de Série B naquela ocasião e alguns jogos em 2020 na Série A. 21 jogos, 19 como titular, 2 gols, aquela participação dele na Série A. Jogou 19 jogos em 2019 também, todos como titular, e 13 partidas em 2018. Então já tem aí uma boa experiência, 29 anos de idade. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo também nos comentários. E enfim, a última opção que eu deixaria aqui também, uma opção de lateral esquerdo, o Diogo Barbosa, tá? Que jogou a Série A do ano passado pelo Fortaleza, 19 jogos, 13 como titular e 1 gol. Tinha jogado um bom tempo no Fluminense também, era um reserva e alternando com o Marcelo naquela Libertadores também foi muito importante para o título do Fluminense, foi em 2023, foi isso. 5 jogos naquela ocasião, 3 como titular naquela Libertadores, principalmente no mata-mata e na final, inclusive jogando 40 minutos contra o Boca Juniors. Eu ficaria de olho, acho que é um jogador que está com 33 anos, ficou um tempo reserva no Fluminense, depois uma temporada ruim, como o time do Fortaleza foi no ano anterior. É igual o Emmanuel Martinez, todo mundo falava, não, ele não está jogando bem aqui do Arena Rubro-Negra, era essa a informação, tá? Pelo menos na manhã dessa terça-feira também, tudo diz para ter um encaminhamento, até porque o início de ano dele não foi muito bom, foi até expulso no clássico contra o Internacional, naquela ocasião no Campeonato Gaúcho, jogou 32 minutos apenas. Vale lembrar que desde o início da temporada, apesar de ter começado até com gol, não é? Deixa eu ver, isso mesmo, com um gol na temporada contra o Avenida, depois perde um pouco a titularidade, ficou 4 jogos seguidos como titular, até ser expulso no jogo contra o São Paulo. Naquela ocasião o Grêmio ainda perde, com 2 cartões amarelos, ele foi expulso com 47 minutos, acabando de começar o segundo tempo, e depois entra e é expulso ainda contra o Internacional. Isso aí queimou bastante o filme dele lá no Grêmio, então acabou complicando bastante. Lembrando que no ano passado ele teve sim bons momentos, o Grêmio até tinha proposta de venda para o Wagner Leonardo. Se você vir aqui, Wagner Leonardo,
Grêmio rejeita. Deixa eu ver aqui se eu acho algumas matérias, porque eu lembro que tinha muita gente falando também das atualizações aqui, ó, que havia recusado uma proposta pelo jogador, mas tem aí alguma chance desse negócio acontecer ainda. Enfim, tinha a proposta da Rússia e especulação do Wagner Leonardo, né, que inclusive tinha uma proposta muito maior do que havia comprado o jogador. Se eu não estiver enganado agora, foi um valor de pouco mais de 30 milhões de reais, né? Quase isso que o Vitória vendeu ele, 26, 27 milhões de reais, e aí poderia ter um retorno de graça, vamos colocar assim. Eu acho particularmente difícil de acontecer. Eu acho que se o Grêmio topar um empréstimo, só seria mediante uma obrigação de compra. Eu nem acho que seria ruim para o Vitória não, porque qual a dúvida que você acha que o Wagner Leonardo não vai conseguir voltar e se adaptar? Só tem 26 anos e tal. Mesmo que seja uma volta, vamos colocar assim, ao invés de ser 30 milhões, né, vamos colocar 22, 23 milhões, mas uma obrigação de compra no fim da temporada. Ou, caso ele bata, sei lá, 20 jogos como titular na Série A, o Vitória tem a obrigação de comprá-lo. Eu acho difícil, acho que o Grêmio só aceitaria a primeira opção, que é já ter uma obrigação de compra já chegando nesse primeiro momento, né. É claro que o Grêmio também, se ele volta e faz uma boa temporada pelo Vitória, igual fez naquela Série A de 2024, ele se valoriza muito, né? Conseguiria recuperar ou até ter lucro em cima do defensor. De qualquer maneira, eu acho que para o Wagner Leonardo é melhor essa ida para o Vitória, seja em definitivo, seja também por um empréstimo. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Não sei se esse vídeo vai estar saindo já nessa terça, né? Ou só na quarta-feira, mas de qualquer forma, algumas atualizações então a respeito do atleta que tem chances, né, de um retorno, apesar de não ser, pelo menos nesse primeiro momento, um empréstimo com o Grêmio pagando todas as partes dos seus salários, mas confirmando, né, mais uma vez essa procura. Temporada passada 29 jogos, 26 como titular, foi muito utilizado. Em 2024, né, aquele ano pelo Leão também, 5 gols marcados em 36 partidas, a maior venda, né, recente da história do clube, um valor bem interessante e que poderia ter um retorno de graça, vamos colocar assim. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo. Deixa eu pegar uma água aqui também. Vou deixar aqui então a informação do portal Vitória Online, que até fala isso, né? O Vitória tenta as contratações além do Wagner Leonardo, Pedro Raul e o Mandaca, né? Se fechar com os três, o time sobe de nível de forma considerável e ganha mais força para a temporada. Eu concordo, né, com esse ponto. O Mandaca, inclusive, né? Deixa eu só colocar aqui algumas informações sobre ele na tela para vocês. Onde o clube ainda segue interessado no jogador, tem contrato só até o fim da atual temporada com o Juventude, e o Juventude não aceitaria liberá-lo a não ser mediante uma boa compensação financeira, tá? Só para você ter uma noção, o portal, né, havia informado que o Vitória procurou e ofereceu uma proposta de 5 milhões e 200 mil reais, porém havia sido recusada. Eu não acho que seja um valor muito distante que o Juventude toparia vendê-lo, talvez 7, 8 milhões. Então, talvez se chegar a um denominador comum, pode acabar tendo essa transferência, que eu acho que seria uma peça, sim, muito importante. Gustavo, mas ele está sendo titular no time da Série B e tal. A questão é que ele fez uma boa Série A no ano passado, podendo jogar de meia pelo lado esquerdo, meia de criação, segundo volante para ter mais liberdade. Foram na Série A 32 partidas, 29 como titular, 2 gols e uma assistência. Havia jogado também alguns jogos em 2024 pelo próprio Juventude, 30 jogos, 10 como titular, principalmente na reta final, 4 gols e 2 assistências. Então vem, né, de uma boa fase realmente com a camisa do Juventude, né? Já havia ajudado o time a subir em 2023, desde quando saiu do Corinthians, passou bem no Londrina também, cresceu bastante de produção com o Juventude, não é à toa que ele somou mais de 150 jogos com a camisa do clube, tendo apenas 24 anos de idade. Para ser um atleta revendido no futuro, né, não custa nada. Inclusive o meio de campo talvez com ele, o Baralhas, né, com a lesão do Dudu, eu acho que poderia ser uma boa, apesar de ser um meio campo muito ofensivo, né. De qualquer maneira, pode deixar a sua opinião aqui sobre o Mandaca. Na minha opinião também, um dos melhores nomes possíveis, tá, para se ir atrás do mercado, ainda mais para essa posição. Quem dirá, né, com o retorno do Wagner Leonardo, tendo também um Mandaca para o meio de campo. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários e também nessa função que ele faz, bem versátil, né, pelo mapa, igual está aqui em 2025. E o Pedro Raul, até esse primeiro momento, sem muitas novidades, tá? O salário de 720 mil é o impeditivo, mas com cada um pagando metade, né? O Vitória e o Corinthians. É sim viável, pelo menos as informações que tínhamos, né, igual o portal B News aqui, é que seria um empréstimo e aí tentando convencer, né, o jogador que pode ser uma boa ele jogar no Vitória para ser valorizado, né? Então não tivemos nenhuma atualização, pelo menos até amanhã dessa terça-feira, né? Até às 10h30 aqui dessa terça-feira. Vale lembrar que já tinha deixado claro que o Vitória iria atrás de um jogador para a posição de volante e mais um zagueiro antes dessa notícia do Wagner Leonardo. De
qualquer maneira, fica de olho aqui no canal. Qualquer novidade eu trago para vocês. E que zaga, né? Seria o Wagner Leonardo pelo lado esquerdo e o Kaká pelo lado direito. Eu particularmente acho uma defesa muito sólida. E aí, para terminar, falar aqui sobre o Alejandro. Por quê? Diante dessa especulação de volta do Wagner Leonardo, que está no Grêmio, né? E agora o Alejandro no rival, no Internacional, mesmo ele não sendo internacional, muita gente perguntando se poderia, né, ter um retorno do atacante, que vai lembrar dos primeiros 12 jogos que ele fez, menos da metade, só 5 como titular. Inclusive no último jogo contra a Chapecoense ele só entrou faltando 7 minutos para o fim, muita gente perguntando se ele não poderia voltar para o Vitória. Obviamente ele acabou de retornar ao futebol brasileiro, o Internacional inclusive pagou 500 mil euros, né, quase 3 milhões de reais pelo empréstimo